Então você precisa sim de dinheiro. Está na hora do brasileiro parar de achar que o dinheiro é ruim. Está na hora do brasileiro parar de achar que é grandioso você viver ali no perrengue diário. Isso não é glorioso. Isso é terrível. Isso mexe com a sua cabeça, isso mexe com o seu emocional. Em que momento você ficará feliz para dedicar o momento à sua família se você está em desequilíbrio financeiro? Em que momento você vai conseguir dar suporte à sua família? Olá, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Conexão de Amigas. Hoje nós chegamos na quinta área da roda do equilíbrio da vida, que é a área de recursos financeiros. A gente estava ansiosa para falar desse tema, que é um tema muito importante para o equilíbrio da nossa vida como um todo. Recursos financeiros é uma área que ali na roda da vida faz parte do quadrante profissional, mas a gente sabe que com certeza é uma área que vai nortear e vai dar base para todas as outras áreas da roda. Então, se você gosta desse tema, já curte, comente, compartilhe. Se está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. A gente tem uma convidada muito especial hoje, especialista nesse assunto de recursos financeiros. Vocês vão adorar, tenho certeza disso. Mas antes, Ju, bom dia, que bom estar aqui com você mais uma vez, minha amiga. Olá, meninas, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda, Natália, ao nosso podcast do Obrigada. Conexão de Amigas. Tenho certeza que vai ser um podcast de muitos aprendizados, né? Porque as pessoas não têm noção o quanto o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e a questão financeira estão interligadas, né? Então é para isso, né, Flavinha, que a gente trouxe a Natália para ensinar melhor para a gente essa questão. E eu acho que hoje a gente tem muito a aprender. Seja muito bem-vinda, Natália. Fala um Muito pouco de você, obrigada. fique à vontade para se apresentar, falar um pouco do seu trabalho. Perfeito. Primeiramente, muito obrigada aí por ser convidada. É uma honra para mim participar aí do Conexão de Amigas para falar desse assunto tão importante que é o dinheiro e que é o recurso financeiro, que eu acho que é de um conhecimento muito escasso. Conhecimento escasso não, as pessoas não buscam muito conhecimento nessa área, né? Mas está começando a mudar devido a essa abertura que a internet tem dado para as pessoas entenderem e aprenderem sobre os recursos financeiros. E vamos começar a falar, né? Meu nome é Natália Lima, eu sou mais conhecida aí como Nath aí da OIG Capital, né? E eu sou analista e trader no mercado financeiro, tá? Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer essa oportunidade de estar aqui, principalmente agradecer aí a Flávia, minha Flávia é minha amiga, aí eu acho que de uns 16 anos, desde o ensino médio aí, né, Flavinha? Isso, Nath. E assim, a gente, tá? Quero deixar uma coisa, estava pensando quando estava vindo para essa gravação, estava pensando aqui, né? A gente era da turma do fundão, tá? Do meio para trás, né? Nós éramos, acho que não iam dar certo, porque a gente Nós só éramos bem bagunçava sapecas. a gente só bagunçava no ensino médio, mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E a vida está nos colocando de novo aqui. Eu estou muito feliz de estar com duas amigas, né? Fazendo essa conexão, que é o propósito mesmo, né? Conectar Verdade. pessoas, divulgar conhecimento. Então, isso é muito legal, assim. Eu estou muito feliz de estar com duas amigas de dois momentos totalmente diferentes da minha vida e fazendo essa conexão. Nath, Sim. conta pra gente um pouco melhor do que é o seu trabalho. Pronto. Então, o meu trabalho, ele consiste praticamente em averiguar e analisar ali o contexto econômico, né, o contexto macroeconômico e falar para os traders da OIG e para o próprio CEO da OIG qual é a perspectiva naquele dia. Nath, em resumo, o que é? Eu analiso se naquele dia está propício a vender ou a comprar determinado ativo. Então, o meu trabalho, Flavinha e Juliana, ele requer uma responsabilidade imensa, porque eu lido todos os dias com muito dinheiro, é muito dinheiro envolvido. E a responsabilidade maior é que esse dinheiro ele não é meu.
Então, isso pesa um pouco mais, então deixa aí as coisas um pouco mais complicadas, né? Então, explicando melhor o que é isso daí, né? Então, eu preciso ficar de olho aí como é que está a economia do Brasil, como é que está a economia do mundo, o que é que está acontecendo ali na China, que é nosso maior parceiro comercial, o que é que está acontecendo ali na economia americana, o que é que o Banco Central deles vai falar. Então, consiste praticamente em analisar a economia. Então, eu preciso ficar de olho na Europa também, então é necessário um estudo e dedicação diária para que eu não perca o fio da meada do que está acontecendo no mundo e que, por consequência, resvala aqui no Brasil. Então, você me pergunta assim, Nath, mas por que você precisa ficar de olho no mundo? Por que é necessário prestar atenção na economia do mundo afora e não só aqui do Brasil? É muito simples. A resposta está em mais da metade dos nossos investidores hoje, eles são estrangeiros. Né? O brasileiro começou agora a querer entender sobre investimento, entender sobre o que é o dinheiro. Então, para vocês terem noção, apenas de 1 a 2% da população brasileira investe. Nos Estados Unidos, 65% da população tem investimento. É gritante a diferença, né? Então, o bom é que a internet está aí hoje justamente para levar essas pessoas ao conhecimento, a ter acesso a esses conteúdos educativos, né? Então, meu trabalho consiste nisso daí. Eu acredito que deu para entender um pouco sobre o que E é. aí eu entendi que você precisa também passar essa análise, né, para os traders, que eu acho que até seria interessante entender um pouco melhor do que é isso, para que as pessoas tomem as suas ações de forma mais assertiva, digamos assim, tomem suas decisões Perfeitamente. dentro do mercado financeiro, né, de Perfeitamente. uma É forma isso mais mesmo. assertiva. É Uhum, isso tá. mesmo. E teve uma coisa interessante no que você falou, Nath, que me chamou a atenção e que eu acho que a gente pode partir, assim, entrando no nosso podcast, partindo daí que é que o brasileiro, né, não investe, né? Não, agora que o brasileiro está começando a abrir a sua visão, abrir o seu olho, né, para essa questão do investimento, e eu entendo que isso fala muito sobre a nossa visão de dinheiro, né? Sobre o que a gente entende do que o que é dinheiro. Então acho que a gente pode partir daí. Para você, né? E vamos colocar esse assunto na mesa assim. O que é dinheiro? O que é o Pronto. dinheiro? Pronto. Partindo aí da nossa educação, né, Flávia? Partindo da nossa educação, a gente, os pais esperam que a escola ensine o que é o dinheiro, e a escola espera que os pais ensinem a gente o que é dinheiro. No final, ninguém ensina sobre nada. Às vezes, numa mesa, o pai chega a falar sobre diversos assuntos, mas o dinheiro parece que é uma pauta ainda um pouco restritiva. Muita gente tem medo de falar sobre isso, né? Então, falando com bastante sinceridade para você, dinheiro para mim é tempo e tempo é liberdade. A maioria das pessoas enxergam o dinheiro de forma errada. Né? Vamos fazer uma conta aqui? Vamos fazer uma conta? Vamos supor que você ganha aqui um salário mínimo. Você ganha um salário mínimo que está hoje em R$ 1.212 o salário mínimo. Então, a sua hora de trabalho, ela vale R$ 5,51. E aí você decide, né, vamos supor que você decide comprar um celular de R$ 1.500. Né? Então, para você pagar esses R$ 1.500, você vai ter que dispor do seu tempo trabalhado 272 horas para você pagar este celular. Mas as pessoas não pensam por essa perspectiva, não pensam que tempo é dinheiro, e tempo é o bem mais importante que nós temos na vida, é o nosso tempo. Né? Tudo na vida, grandes bilionários, pessoas realmente muito ricas, elas tendem a poupar o seu tempo com coisas importantes. Então, para vocês terem noção, um trabalhador, hoje, na semana, ele trabalha 44 horas semanais, no máximo, segundo a lei. E para você pagar esse celular, você vai ter que trabalhar 272 horas. Então, o exemplo, esse do celular, parece bem esdrúxula, se comparado, por exemplo, à aquisição de um carro ou de uma casa. Né? Então, imagina o quanto de tempo que você vai precisar dispor para conseguir quitar essa dívida.
Então, o financiamento de um carro ou de uma casa, ele te ajuda, sim, a conquistar um sonho. Ele antecipa esse sonho para você, mas pode, ao longo prazo, custar muito caro. Ah, Nath, então você é contra o financiamento? Não estou dizendo isso. Se isso é um sonho seu e você quer isso, ok, tá ótimo. Mas eu estou falando aqui de dinheiro, né? O que é o dinheiro? Então, tempo é dinheiro. Para você ter noção, Flávia e Juliana, falando de carro e de casa, né? Que é o sonho de todo brasileiro ter isso, né? Então, você vai precisar dispor da sua liberdade, do seu tempo valioso para você pagar isso daí. Ah, Nath, mas eu amo meu emprego, para mim tá tudo certo, quero comprar casa, quero comprar carro, quero comprar isso, quero financiar aquilo. Tudo bem, não tem problema. Mas o grande problema vem a longo prazo. Imagina que o emprego que você possui não te enche mais os olhos, seu chefe começou a te perseguir, houve briga com os amigos de trabalho, houve algum problema no trabalho, ou o seu trabalho ele é muito intenso e mesmo com o descanso semanal você não consegue chegar a 100% na segunda-feira. E não é à toa que a maioria das pessoas odeiam a segunda-feira. Odeiam. E eu sempre, em toda a minha vida, meu Deus, eu não quero odiar a segunda-feira. Eu quero chegar na segunda-feira e falar, porra, meu trabalho. Que foda. Desculpa, pode falar a palavra? Que bacana, né? Pode, Que amiga, fica à bacana meu vontade. trabalho, né? Então, é isso que eu buscava na minha vida. Eu buscava que a segunda-feira, para mim, não fosse uma coisa ruim, né? E mesmo as pessoas que não gostam do seu trabalho ou que gostam ao longo prazo, vai se deteriorando aquela vontade, né? Mesmo que você não esteja 100% na segunda-feira, você tem que obrigatoriamente ir ao trabalho, porque você precisa quitar as dívidas que você adquiriu, né? Pagar casa, pagar carro, dividiu aí no cartão, o celular, dividiu tudo. Então, você vai precisar, a partir de agora, contra a sua vontade, mesmo que naquele dia você não esteja 100%, você vai ter que ir. Isso não é problema se acontecer uma, duas, três, quatro vezes, mas isso se repetindo ao longo dos anos, isso vai te causar uma tristeza imensa. Isso vai te fazer mal. Então, Qualidade de porque vida, né? a qualidade de vida ela se reduz e muito, né? Porque aquilo não te apraz mais, né? Você não vai poder sair daquela situação. Não, não que você não possa sair, que você está preso ali para sempre, mas você vai precisar de um planejamento muito maior para você sair daquela situação em que você se encontra em relação ao seu trabalho. Então, você não trabalha mais porque gosta, mas sim para conseguir dinheiro. Você trabalha para obter dinheiro. E é aí que está errado. E é aí que as pessoas se entristecem. Então, é por isso que, para mim, dinheiro é tempo e tempo é liberdade. Liberdade para que no dia em que você não estiver bem, você conseguir se recuperar. Para você conseguir passar um tempo de qualidade com a sua família sem estar absolutamente cansado ou estressado. Natália, tudo isso que Sim. você falou me fez refletir, né? É, os números mostram uma discrepância muito grande, Sim. né, entre o investidor americano e o investidor brasileiro, né? Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas a gente observa que o brasileiro tem muito essa questão de depressão, né? Até os números mostram isso, e a Flávia pode até falar com mais propriedade do que eu sobre o assunto, porque ela é psicóloga. O conhecimento que você tem, você acha que tem a ver essa questão do brasileiro investir pouco e essa questão da falta de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal do brasileiro? Porque a gente vê que nos Estados Unidos treinamento, curso, existem de vários tipos, né? Inclusive, um dos melhores treinamentos, que é do Tony Robbins, surgiu nos Estados Unidos, né? Então, Sim. você acha que tem a ver essa questão? A E hoje, questão. também complementando tudo que você falou, a gente sabe que a China, em breve, vai ultrapassar os Estados Unidos.
Eu estava até ouvindo na rádio essa semana e eu fiquei chocada. Eu falei, caramba, em breve a China vai ser a maior potência mundial maior que os Estados Unidos, né? Então, assim, o que você acha dessa comparação toda, né? A China, os Estados Unidos e o Brasil? Cara, uma das coisas que mais me chama a atenção aqui no Brasil, se comparado a outros países, né? O que é que faz as pessoas não conseguirem ter recursos financeiros, ter uma vida em abundância, ter uma vida próspera, né? O que é que acontece? Para mim, se resume em duas coisas: a ignorância e a arrogância. Nath, como assim? Começa da ignorância. A ignorância nada mais é do que a falta de conhecimento. O conhecimento que queremos dizer aquilo que sabemos, a nossa inteligência, a capacidade de entender problemas e, consequentemente, fazer boas avaliações. Né? Fazendo boas avaliações, tomamos boas decisões quando temos escolhas, e com boas escolhas é que a vida vai para frente e que ela avança. E isso não é diferente no dinheiro. Tá? Não é diferente do dinheiro. Conhecimento, inclusive, é mais importante do que o dinheiro. E as pessoas não sabem disso. E as pessoas não sabem disso. Quer um exemplo? Uma pessoa que construiu o patrimônio ao longo dos anos, de repente aconteceu alguma coisa e ela ficou pobre novamente. Sabe qual é a possibilidade dela enriquecer novamente? É muito maior do que aquela que conseguiu um dinheiro imediato, por exemplo, quem ganha na Mega Sena ou quem ganha, por exemplo, o BBB. Nada contra o BBB, nada contra. Eu estou dando um exemplo, porque eu já vi diversos vídeos em que os ganhadores do BBB eles perderam todo o dinheiro que eles ganharam. E eu me pergunto como e por que isso. É óbvio, não tem conhecimento. Sem conhecimento, você pode adquirir o dinheiro que for, mas sem conhecimento você não consegue ir para frente, você não avança. Então, o conhecimento, Ju, ele vale tanto quanto o dinheiro quando se busca a riqueza. Não adianta termos dinheiro se não tivermos conhecimento. Uma vez que se não tomarmos boas decisões, ele vai embora. Então, você precisa ter conhecimento. Eu soube de vários bilionários que perderam a fortuna e que recuperaram ao longo de 1 ou 2 anos, porque o dinheiro pode ser tirado de você, mas o conhecimento para adquiri-lo não pode ser tirado de forma alguma. E a arrogância, né? Eu falei da arrogância, né? A arrogância é no sentido de a pessoa achar que sabe de tudo e por achar que sabe de tudo, ela não evolui, ela não vai para frente, ela estagna. Então, se você, eu tenho um emprego, tenho um bom emprego, ganho ali 10 mil, 15 mil por mês, ótimo, beleza. Mas você ganha esse valor, mas o quanto que você gasta? Porque você pode ganhar 15 mil reais por mês e ser pobre. E tem outras pessoas que ganham 5 mil, elas podem ser ricas. Então depende da administração do seu dinheiro, depende de como você trata. As pessoas pensam, quanto eu tiver mais dinheiro, melhor eu vou ficar. Ledo engano. Não é assim. Você pode ganhar pouco e administrando bem, você pode chegar à riqueza. E você pode ganhar muito e mesmo assim você pode não alcançar um nível de melhora, né? Então, tudo depende aí realmente da questão da ignorância de buscar conhecimento e da arrogância de pensar que já sabe de tudo. E acho que isso vale para o autoconhecimento também, né? É um conhecimento que ele também é alto, né? Sobre Sim, si mesmo, assim. E aí, sim. até respondendo um pouco também do que a Juliana comentou sobre a questão da depressão, né? Comparando com os Estados Unidos. Assim, Ju, o que é que eu vejo, tá? Aquilo que a gente já sabe. Não, não é, e tem a ver um pouco também com o que a Natália acabou de falar, não tem a ver com o quanto você ganha, mas sobre como você gera esse dinheiro, né? Como você Sem dúvidas. administra esse dinheiro. O Brasil hoje, ele é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, tá? E esse alto nível de ansiedade, ele com certeza tem a ver e tem relação com a questão socioeconômica, tá? Sem Então, dúvidas. o que que eu analiso fazendo a correlação com o nosso tema hoje?
que não necessariamente, se você não tiver dinheiro, você vai ser depressivo, porque a gente sabe que tem muita gente com muito dinheiro que vive à base de remédio para depressão, né? Sim, Então, não necessariamente se você não tiver dinheiro, você vai ser depressivo, mas com certeza você vai ser ansioso e estressado, né? sem Porque a dúvida. falta do dinheiro, ela nos coloca, sim, numa condição de estresse, numa condição de ansiedade, né? De quantas vezes você vai ter que ficar acordando de madrugada pensando na conta que você vai ter que pagar no final do mês, né? Porque vai todos os dias você vai acordar lembrando que você está preso, né? Aquilo que a Natália falou no começo, que você está escravo de uma dívida que você tem tantos anos para pagar. Isso pode até não deprimir algumas pessoas, mas com certeza vai comprometer a qualidade de vida e gerar muito adoecimento mental também, tá? Mas aí eu já vejo que pode ser um adoecimento mental relacionado muito mais ao estresse e à ansiedade, né? E isso, com certeza, é um dos motivos que fazem o Brasil ser considerado um dos países mais ansiosos do mundo, tá? Com certeza tem a ver com a nossa realidade socioeconômica do país. Mais de 51% da população brasileira vive de salário mínimo, tá, pessoal? Vive de salário mínimo. Então, a Flávia falou sobre a questão do Brasil ser um país bastante ansioso devido à condição socioeconômica, e isso é sem dúvidas. Eu já passei por isso. Eu não cheguei aonde eu estou hoje sem passar por perrengues enormes na minha vida, né? Eu passei por crises financeiras muito pesadas. E isso te faz, e hoje eu falo assim, eu não pergunto mais, meu Deus, por que que eu passei por isso? Eu falo, graças a Deus que eu passei por isso, porque eu não teria a mentalidade que eu tenho hoje se eu não tivesse passado por isso, se eu não tivesse cometido erros para que eu buscasse conhecimento para conseguir estabilizar a minha vida financeira, né? Então, uma questão muito interessante, né? Por que desestabiliza, né, em momentos de crise financeira? Por que há essa desestabilização? E como lidar com essa situação na crise que você se encontra? O que fazer? Eu vou dizer o que eu fiz, tá? Eu vou dizer o que eu fiz diante de uma situação muito crítica que eu passei. Pessoal, meninas, para vocês terem noção, eu já passei fome. Depois de adulta, fora da casa dos meus pais, eu já passei fome. Eu já olhei para a geladeira, tinha metade, tinha uma maçã, eu dividi ela no meio para um dia comer uma parte, no outro, a outra metade. No outro dia eu desmaiei na frente da geladeira, abrindo a geladeira, eu desmaiei. Então, são situações de desespero. E eu acho incrível, inclusive, não é o momento mais falando desse livro aqui, né? O livro Mais Esperto que o Diabo. O Napoleão Hill também se encontrou em um momento muito crítico da vida dele, em que ele estava completamente sem dinheiro. E ele teve uma conversa com o diabo, né? Só que eu não tive uma conversa com o diabo, eu tive uma conversa com Deus mesmo nesse momento, que foi um momento em que eu já estava casada, eu já estava com a minha companheira e eu estava estudando o mercado financeiro, porque estudar o mercado financeiro custa muito caro, as perdas no início são imensas e você precisa estar preparado para isso. Então, chegou um dia em que eu me vi olhando para minha conta, eu tinha zero na minha conta, e no outro dia eu tinha diversas contas para pagar. E eu não estou dizendo que era conta de cartão de crédito que a gente pode deixar para depois, pode, né, deixar para depois, que não é o básico. Eu estou dizendo que eu não tinha dinheiro para fazer supermercado. Eu estou dizendo que eu não tinha dinheiro para pagar a minha energia. Eu estou dizendo que eu não tinha dinheiro para pagar a minha água. Então, são itens básicos do ser humano para a sobrevivência dele e eu não tinha. Então, eu estava, como a gente conhece no mercado financeiro, em uma tempestade perfeita. Então, essa história que eu vou contar aqui, eu não contei para ninguém, acredito que nem minha esposa saiba. O que eu passei nesse dia, amanheceu o dia e eu estava na frente do meu computador e sem dinheiro algum na conta, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha perspectiva de nada, e a única perspectiva que eu tinha
era de uma mulher que me ofereceu R$ 600 para eu trabalhar o dia inteiro para ela. Olha a quanto que eu ia vender o meu tempo por desespero. A pessoa desesperada, ela comete coisas, ela toma decisões absolutamente equivocadas. Então, nesse momento, eu desesperada, tentando e precisando fazer alguma coisa para que aquilo mudasse, né? Totalmente em desespero. E eu perguntava para Deus, eu me ajoelhei e perguntava para Deus: Senhor, o meu caminho, o que eu quero é o mercado financeiro. O que eu quero trabalhar é o mercado financeiro. Mas, e o Senhor, o que é que o Senhor quer? Me mostra uma luz, por favor, se você existe, me mostra uma luz, porque a única coisa que eu tinha para vender em casa era o meu instrumento de trabalho, era um computador, e se eu me livrasse do computador, eu não voltaria mais para o mercado financeiro, porque ali seria uma desistência absoluta. Ali eu não voltaria mais. Então, eu chorava de joelho aos prantos, e eu ali, me ajuda, me dá algum sinal. Ali foi um momento em que eu definitivamente cheguei no fundo do poço. E o fundo do poço te ensina coisas que o topo da montanha nunca vai te ensinar. Nunca. Quando você está lá embaixo, as coisas têm que aparecer na sua cabeça. E aí eu conversando com Deus ali, chorando em pranto muito forte, devastada, totalmente devastada, e ele me dá um sinal. Me manda um sinal, se você existe, me manda um sinal. Né? E aí veio um lapso, acredito que depois de algum tempo, eu não lembro qual tempo, eu não estava contando o tempo, né? Ali, e Deus falou assim na minha cabeça: fala com o Erlan. Erlan é um grande amigo meu. Erlan foi ele que realmente me inseriu no mercado financeiro, na OEG Capital, que é onde eu trabalho. E aí Deus falando assim, na minha cabeça: fala com o Erlan. E eu falava assim: não vou falar com o Erlan, porque eu não gosto de pedir ajuda a ninguém. Eu não gosto de pedir ajuda a ninguém. E ali eu aprendi. E Deus sempre falando: fala com o Erlan, fala com o Erlan. E eu resmungando, e ele fala com o Erlan. E aí, esse dia eu aprendi uma das coisas mais valorosas da minha vida. Você, às vezes, precisa mostrar a sua vulnerabilidade, porque é ali que você vai aprender sobre humildade. Porque você precisa, uma hora, ser humilde para pedir ajuda. Aquilo que você falou antes da arrogância, né, Nath? A arrogância, Sim, justamente. exatamente. Eu acho Justamente, que a Deus estava arrogância. tratando até esse aspecto também, né? Perfeito. E aí, só continuando aqui a história, e aí eu peguei o celular, vi o Instagram da OEG, fiquei analisando, e aí veio na minha cabeça assim: eu não posso chegar para o Erlan como vítima, precisando de ajuda. Eu preciso agregar valor a essa empresa. Como é que eu posso agregar valor a essa empresa? Como é que eu posso ajudar essa empresa para que aí sim ela possa me ajudar? Aí sim ela possa me ajudar. Foi assim que eu pensei. Né? Então, foi a partir daí que eu fiz uma reunião, eu fiz uma reunião, não, falei com ela: não, posso ajudar você, deixa eu ajudar você com essas ideias tal, essas ideias tal, com conteúdo informativo na OEG, com conteúdo educativo na OEG, deixa eu ajudar vocês com isso, e montei um projetinho ali, ele aceitou e marcou uma reunião com a equipe de marketing, né? E eu apresentei aquele projeto como se fosse um momento decisivo da minha vida. Né? Às vezes Deus te coloca na situação pior que você possa conhecer. Pessoal, não existe situação pior do que falta de dinheiro e falta de saúde. É muito difícil. É isso que te faz chegar ao fundo do poço. E a minha situação foi dinheiro. E aí, o resto vocês já sabem, sou analista da OEG Capital e tudo mais. Mas começou daí. Acredito que nem a Erlan saiba dessa história aí, né? Eu E queria acho que complementar isso tudo que a Natália falou. Posso falar, Flavinha? pode, Eu amiga, acho que a fala. gente poderia resumir tudo isso que a Natália falou e a Flavinha falou numa frase. As pessoas buscam fora delas o que falta dentro. A partir do momento que a gente se conhece, a gente entende as nossas
os nossos limites, as nossas crenças, porque desde a infância as nossas crenças são formadas, né? Eu tenho uma frase que alguns pais falam para os filhos assim: não coloca a mão no dinheiro, porque dinheiro é sujo. Como que essa criança, quando ela crescer, ela vai conseguir ter dinheiro? Se o dinheiro é sujo, ela não vai conseguir ter dinheiro. Então, desde a infância até a vida adulta, nossas crenças são formadas. Então, a partir do momento, mesmo que seu pai não tenha feito por mal, sua mãe não tenha feito por mal, quando você cresce, você tem essa escolha de se autoconhecer e falar: calma aí, por que que eu tô com esse problema financeiro? Será que esse problema financeiro tem a ver com um problema emocional? Alguma coisa que foi adquirida na infância? Sem dúvida. Então, não é verdade, Natália? Então é hora de cuidar. Por isso que eu acho que você falou tudo, é no fundo do poço que a gente tem a oportunidade e a possibilidade de se olhar e ver o que, que eu posso melhorar. Mas a gente observa que a maioria das pessoas não são assim. Inclusive, elas continuam reclamando: ah, tô sem dinheiro, ah, preciso de dinheiro. Não tomam atitude. A De atitude, ir à com atitude. certeza. Às E a vezes gente Deus mostra para você, Ju, mas você não toma a atitude de fazer nada para mudar, né? é, Aí é difícil. eu nunca fui de acompanhar política, vou trazer esse tema em pauta, que é um tema muito Polêmico. complicado, mas o que eu tenho observado, a guerra política hoje é quem dá mais para quem precisa mais, né? E a gente vê uma grande diferença dos políticos que querem melhorar o ser humano, mostrar para ele que a nossa vida é abundante, isso que você falou no início da nossa conversa. Só que não, as pessoas querem votar naquele que vai dar cesta básica, vai dar Bolsa Família, porque é muito mais fácil ficar na Nós zona de somos um país conforto. altamente paternalista, tá? Queremos o Hum, Estado como um pai que nos dê tudo. E isso faz com que a gente fique estagnado, estagna. Ah, não, eu vou esperar do Estado me dar. Isso te estagna, a vida estagna. Eu nunca vi uma pessoa prosperar na vida esperando pelo outro. Nunca vi isso. Você tem que fazer o seu, você tem que ir atrás de fazer. E as pessoas não querem buscar, talvez, o conhecimento para sair daquela situação de crise em que ela se encontra, né? sim, exatamente. E hoje a guerra política maior a gente observa que é essa questão: quem vai dar mais? Quem vai ajudar mais? Por que que o É ser isso. humano e o brasileiro não muda essa visão e fala como exatamente o que você fez quando você precisou? O que eu posso fazer para ajudar consequentemente, eu ter um ganho financeiro? Não esperar sentado de braço cruzado que as coisas aconteçam, porque elas não vão acontecer. É muito fácil chorar, né, e pedir para o outro te sustentar e te ajudar. É Então, é muito isso mais muito que eu acho fácil. que complementando aquilo que eu falei no começo, buscar fora o que está faltando dentro, a gente vê essa questão da ansiedade, a gente observa muitas pessoas que compram muito, normalmente elas estão tentando é, Suprir, né? suprir esse buraco que existe dentro delas. Por que que a gente não busca uma terapia, né, um tratamento de coach, uma mentoria, e se olha e fala: poxa, por que que eu estou buscando no dinheiro, né, e na compra do bem material, que ele é passageiro? Porque pode perceber, a pessoa compra, daqui a uma semana já quer comprar de novo, Para suprir. para suprir É que aquela falta. aquele produto só é válido enquanto ele é novidade, né? Aí ele Perfeito. supre emocionalmente porque ele tem a adrenalina, o gostinho da novidade. Daqui a uma semana ele não é mais novidade. Perfeito. Então já tem que comprar outra, tem uma nova novidade, É isso né? E a mesmo. pessoa vive nessa adrenalina, né? Vive no risco, né? E É se isso mesmo. conforma a viver no risco, É né? isso mesmo. Gosta do gostinho de viver no risco. Então, até quando a Nath falou do fundo do poço, tem gente que se acostumou com o fundo do poço. É triste falar isso. É triste e se acostumou com o fundo do poço em diversos aspectos. Seja no fundo do poço do relacionamento, o relacionamento está ruim, já me acostumei com isso, né? Se acostumou com o fundo do poço financeiro, se acostumou com o fundo do poço intelectual, não, eu não sei nada, eu não sou, né? Eu não consigo aprender, eu não
se acostumou com o fundo do posto da saúde, eu sou doente e assume o papel do doente, vai, né? E assim, e se não houver atitude, você vai ficar nesse lugar, né? O fundo do poço, por mais ruim que seja, a médio e longo prazo, ele vai se tornar uma zona de conforto, né? Ele vai passar a ser a sua rotina se você não fizer nada para mudar, né? E o nosso cérebro, que gosta de conforto, vai se acomodar a essa situação, que muitas vezes assim, uma situação de caos, né? Mas a gente aprende a viver até no caos. E isso vai para todos os aspectos, desde o financeiro, emocional, tudo como, né? Como eu falei. Então, é preciso, sim, que haja uma força interna muito grande para que a gente quebre com esse ciclo, né? Para que a gente decida sair desse ciclo. E acho que na história da Nath, ela buscou essa força interna em Deus, né? Através da espiritualidade, buscou esse recurso interno que era o que ela tinha, né? Para buscar em Deus encontrar uma força para sair. Porque senão a gente vai ficar, sim, nesse lugar de escassez, né? E vai se acostumar com a Perfeitamente. escassez e vai até passar a criticar quem está na busca da abundância. E você Né? sabe que a escassez começa na mente. A riqueza começa na mente. Tem muita gente que tem dinheiro, mas é pobre pra caramba, tá? E tem muita gente que tá ali no desenvolvimento e que é rico pra caramba. E eu hoje, a minha riqueza maior está aqui. Tá aqui na minha cabeça. E é isso. Mais uma vez, eu acredito que não é o momento, mas já falando, eu aprendi com esse cara aqui. É outro livro do Napoleon Hill que fala: quem pensa enriquece. Quem pensa enriquece. Porque, Flávia, a maioria das pessoas, elas tendem a desistir daquilo que elas querem muito na primeira derrota, só que elas não sabem diferenciar do que uma derrota, do que uma derrota temporária de acabou tudo. Às vezes ali é uma derrota apenas temporária, e no meu trabalho, eu trabalho cotidianamente com derrotas. Cotidianamente com derrotas. Então, as minhas derrotas, elas custam caro pra caramba se eu errar, sabe? Custam caro. Então, eu preciso ter um autoconhecimento muito grande para que aquela derrota temporária não se torne um fracasso total. Porque muitas vezes durante a semana eu sofro derrotas. E é normal no meu trabalho. Então, o autoconhecimento que eu fui adquirindo, pessoal, não existe coisa mais importante na sua vida do que você se conhecer. De você chegar no momento e falar, pô, eu sou, como minha esposa costuma falar, quando você consegue enxergar qual é o problema, você assume, eu tenho esse problema, eu tenho isso daqui, e é a partir desse momento que você consegue mudar, a partir do momento que há o reconhecimento daquilo que tem dentro de você. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Reconheça-se como uma pessoa ansiosa, mas não faça daquilo como se aquilo lá fosse sua vida, minha vida acabou porque eu sou ansiosa. Não, nada disso. Reconheça a sua ansiedade e busque pontos em que você pode melhorar, em que você pode fazer com que aquilo ali amenize. Outra situação é que você, sabendo que você é uma pessoa ansiosa, você não se coloca em situações de ansiedade, mas você tem que se preparar para situações que lhe gerarão ansiedade. E o meu trabalho é pura ansiedade. E eu tenho, como falei para a Flávia, eu tenho TDAH. E o TDAH com ansiedade dá um negócio, um reboliço grande. Então eu tenho que dia após dia fazer a minha rotina para eu diminuir a ansiedade ali, né? Mas tudo isso foi por causa do autoconhecimento. Não tem outra coisa. Foi o autoconhecimento que me fez evoluir e prosperar, porque senão eu não conseguiria. Enfim, Nath, eu acho assim que a tua história mostra pra gente o quanto que é importante a questão do equilíbrio emocional. E não só isso, né? A gente sabe, assim, e dá pra gente ver, até com base em tudo que a gente já falou até aqui, o quanto a área de recursos financeiros, ela vai possibilitar todo
um equilíbrio na vida de alguma forma, né? E para isso também é muito importante a questão do equilíbrio emocional, que foi o que a gente falou no nosso episódio passado, né? Lidar com recursos, passar por momentos de crise, tomar decisões, fazer escolhas, né? Que são coisas que a gente já veio falando até aqui. Tudo isso perpassa pelo, sem dúvida alguma, perpassa pelo equilíbrio emocional. E a gente vê, assim, até eu digo pela minha experiência própria, pela minha experiência pessoal também, que quando a gente está com dinheiro e quando a gente está sem dinheiro, né? A questão do equilíbrio emocional, ela vai junto. Pelo que eu entendi, a vida existem, para o equilíbrio da vida, existem pilares, né? Então, a base são esses pilares, e se falta um pilar, a coisa tende a quebrar para aquele lado. É o que eu estou falando. Quando eu estava em crise financeira, juntamente com a minha esposa, nós tínhamos brigas sobre. Não adianta ter só amor, não adianta ter um casamento sólido, não adianta ter uma família que você ame, se ali tem um pilar que está faltando. E o dinheiro, naquele momento, era o que estava faltando, e aquilo ali gerou consequências em todas as áreas que, para mim, estavam sólidas, que para mim tiveram base. Então, quando faltou o dinheiro, a gente desestabilizou. Ah, Nath, mas não é só ter resiliência e conversar? Não, não, porque a partir do momento em que você não consegue pagar uma energia, que você não consegue pagar uma água, nem dormir você consegue. Nem dormir você consegue. Então, muita gente ouvia ao longo da minha vida falar: o importante é ser feliz. Mas será que eu consigo ser feliz vivendo sem dinheiro? Totalmente sem dinheiro? Ou com um mínimo? Será que eu consigo equilíbrio na minha vida vivendo dessa forma? Sinceramente, não. Sinceramente, não, porque eu passei por isso. Então, você precisa, sim, sim, de dinheiro. Está na hora do brasileiro parar de achar que o dinheiro é ruim. Está na hora do brasileiro parar de achar que é grandioso você viver ali no perrengue diário. Isso não é glorioso. Isso é terrível. Isso mexe com a sua cabeça, isso mexe com o seu emocional. Em que momento você ficará feliz para dedicar o momento à sua família se você está em desequilíbrio financeiro? Em que momento você vai conseguir dar suporte à sua família? Eu não tenho filhos, mas mas eu pretendo ter. Em que momento, sem dinheiro, se meu filho precisa ir ao médico, em que momento eu vou ficar feliz? Ah, felicidade, mas está tudo bem. E se eu não conseguir dar suporte ao meu filho, se eu não conseguir levar a minha família para ter recordações valiosas. Não se trata aqui de dinheiro. Não se trata de dinheiro apenas, não é isso. É de número, Dinheiro, né? dinheiro para recurso financeiro, dinheiro ali, às vezes é o de menos. Flávia falou, tem gente rica que está absolutamente dentro de uma depressão. E não se trata de dinheiro, se trata de trazer boas recordações para a sua família. Se trata de você ser rodeado e conseguir cuidar da sua família, ter tempo de qualidade, sem estar loucamente, insanamente preocupado com dinheiro. A pior coisa que eu já vi na minha vida é quando chega, por exemplo, em um período festivo como o Natal e você não tem R$ 1 para proporcionar pelo menos um brinquedo, seja qual for, para o seu filho, ou então uma ceia bonita para sua família, porque você não tem dinheiro para isso. Então, é muito difícil para mim ouvir quando uma pessoa diz que dinheiro não traz felicidade. E, em partes eu concordo, né? Em partes eu concordo, porque não é o dinheiro em si, é o ato de proporcionar coisas boas para quem você ama, e isso, sem dúvida nenhuma, precisa de dinheiro para você proporcionar isso. Natália, aproveitando isso tudo que você falou, a gente sabe que o dinheiro é a base de troca de qualquer coisa, né? E a gente observa que muitas pessoas que dão tendem a receber. O que você tem a falar sobre isso? A minha experiência, eu não sou aquela pessoa apegada no sentido de
nossa, eu só vou dar para aquela pessoa o que ela dá para mim, do contrário, né? Eu sou de dar muito, adoro dar presente. E aí as pessoas, uma vez eu vi assim de uma amiga minha, nossa, Ju, você ganha tanta coisa. Por que será, né, Natália, que eu ganho tanta coisa? Porque eu não sou apegada nessa questão de eu só posso dar se eu receber um presente de mesmo valor. E eu escutei isso várias vezes na minha vida, né, de pessoas próximas, de me julgarem por isso. Juliana, você dá tanto, você dá presente caro. Falei, gente, se o meu coração tá mandando, eu vou dar mesmo. E aí depois eu escuto, nossa, você ganha as coisas, né? E você acha que tem essa relação? Então, Ju, acredito que tem sim, não à toa, a maioria dos bilionários e milionários são filântropos, tá? Praticam a filantropia. Então, eu acredito que quanto mais você cresce, esse ato de doar traz as pessoas para você e elas lhe querem bem. Elas começam a lhe querer bem, elas começam a querer que você cresça. Tire da sua cabeça que você vai crescer na vida sozinho. Você só vai começar a crescer quando as pessoas ao seu redor e as pessoas quiserem que você cresça, mandar aquela energia de crescimento para você. Então, o ato de doar, na minha concepção, né, contribui efetivamente para a transformação de para uma sociedade melhor, principalmente para melhorar as pessoas mesmo, sabe? Ao enxergar as necessidades do próximo e fazer algo para suprir aquela necessidade, a gente se torna mais justo e igualitário. Doar, para mim, na minha percepção, ajudar, vai muito além de transferir gratuitamente algo a uma outra pessoa. Né? Doar é um ato de desprendimento, é um ato de renúncia, é um ato de entrega e amor ao próximo. Então, a partir do momento em que você doa, em que você pega aquela energia e dá para o outro, isso volta para você triplicado. É triplicado. E isso te faz ter um senso de eu mereço estar onde eu estou. Porque onde eu estou, aonde eu cheguei, eu vou conseguir ajudar as pessoas. Eu consigo ajudar aquele que precisa, aquele que está em momento difícil. E isso faz com que com que eu tenha aquele sentimento de que eu mereço estar onde eu estou. Eu mereço, porque eu consigo ajudar as pessoas. Não estava nem planejando falar isso, mas foi uma situação muito querida para mim esse momento. Foi que uma vez eu estava numa farmácia e tinha uma senhora idosa lá, e por estar próximo, escutei ela falando que precisava de dois remédios, e os remédios eram caríssimos. E aí não, mas qual é o mais importante para eu comprar? Porque eu estou sem dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu peguei, chamei um farmacêutico de lado, um outro, e falei assim para ele: não diga nada, mas quanto é o remédio dessa senhora? Aí ele falou assim para mim: é tanto. Pois dê o remédio a ela que eu vou pagar o remédio. Mas não fale nada, não fale nada, porque eu não queria, né? E aí não fale nada. E aí, quando eu estava saindo da farmácia, essa senhora veio correndo até mim, colocou a mão, eu fico até emocionada de falar isso. Ela colocou a mão assim no meu coração e falou assim: Deus vai te abençoar muito. E para mim isso vale muito mais a pena do que um dinheiro que eu desprendi ali. Você não pode ser apegado ao dinheiro. Isso não existe. Não é o apego ao dinheiro que vai fazer você ter mais. Não é aquela economia rígida, não posso gastar com nada que vai lhe fazer prosperar. Não é isso. Então, aquele ato de ajudar despretensiosamente, não tinha nem por que ajudar. Era uma senhora que eu nem conhecia, mas o ato dela ter pegado no meu coração e ter falado aquilo fez com que eu sentisse aquela energia de eu mereço estar aonde eu estou.
porque ali eu consigo ajudar pessoas. Porque se eu for pobre, eu não consigo ajudar ninguém. Não consigo. Mas se eu estiver onde eu não estou 1% da onde eu quero chegar. Mas aonde eu estou, eu consigo ajudar as pessoas. E isso te traz um senso de pertencimento e de que eu mereço estar no lugar em que eu estou. Acredito que é muito disso, essa relação de troca, sabe? Muito de Sim. energia positiva para você. Sim, eu me lembro de uma vez, Nath, que eu estive numa condição, já contei isso em alguma gravação minha aí, né? Já está em algum lugar gravado, de uma situação em que eu precisei de uma ajuda, né? E inesperadamente eu fui ajudada, né, no aeroporto de São Paulo, uma pessoa me ajudou, e um anjo que eu nunca mais descobri, não sei onde está essa pessoa hoje. E na hora eu não queria receber essa ajuda. Eu fiquei, ai, não quero, não sei o quê, não precisa, eu vou dar um jeito e tal, mas eu precisava. E aí veio na minha cabeça bem forte, aceita. Aceita que você precisa. Para com essa arrogância, né? De não querer aceitar. A arrogância E é algo que é terrível. E aí, e difícil. uma outra coisa que me veio na cabeça também, naquele momento, foi: olha quantas pessoas você já ajudou. E não necessariamente financeiramente, né? É. Que a ajuda que a gente pode dar, ela é emocional, ela é intelectual, você está se doando de alguma forma, É de né? tempo para ouvir uma pessoa, né? Sim, sim. E aí me veio isso muito fortemente. Olha quantas pessoas você já ajudou. Por que você não pode ser ajudada? Sim, Né? Isso era uma perfeito. arrogância e até mesmo um pensamento de escassez, né? Por que que eu Sim, digo que é pensamento de escassez? Porque aquela pessoa, eu me vi naquele momento a pessoa que só quer dar, né? Só dou, só dou, só dou. E nunca estou aberta para receber. Como que Deus, perfeitamente. como é que o universo, como é Perfeitamente. que a vida vai me mandar se eu não estou aberta para receber? Eu só quero doar. Porque tem esse É, lado também, sim, né? Tem gente que só quer estar no lugar na posição de doador e não aceita ficar na posição de recebedor como se isso fosse ruim, como se isso fosse humilhante, como se isso fosse um problema, né? E aí, se você não sabe receber, a vida não vai te mandar. a vida não É manda, né? Se fato, a você vida não não manda, você sabe. não está aberto para receber, Sim, né? Então, sim, essa foi uma lição importante que eu precisei aprender na vida também. Aprender a receber, porque a partir daí eu posso cobrar devidamente o valor dos meus atendimentos, né? sim, Eu vou dar o devido valor para o meu trabalho, porque eu sei que eu preciso receber, né? E aí a perfeito. gente sai, porque muita gente não percebe. Tem muita gente que é um excelente doador, mas um péssimo recebedor, Sim, né? Dá sim. tudo para os outros, mas na hora de receber, não sabe cobrar pela sua hora de trabalho, né? Mas eu, Não eu sabe passei por valorizar o isso, seu eu tempo. passei por isso, né? Teve outra situação em que eu ajudei uma pessoa e ela devolveu o dinheiro, né? Devolveu. Eu tava numa padaria, uma pessoa tava chorando ali, né? E pediu ali um pãozinho e ela negou, ela não pegou ali uma xícara de café porque estava além do orçamento dela. E aí eu peguei e falei, olha, aquela mesa ali, eu gosto muito de fazer isso. E aquela mesa ali pode deixar que eu pago. Ela estava com mais sacolas, assim, com mais latas dentro, né? Assim, então perceptível que estava precisando de ajuda. E eu falei, não, eu vou ajudar ela e tal, tá aqui um dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando eu voltei na padaria, no dia seguinte, ela tinha devolvido o dinheiro, mesmo ali precisando, ela não aceitou ajuda. Né? Ela não aceitou ajuda. Então, isso também me chamou muito a atenção, né? Porque eu também, Flávio, eu tenho grande dificuldade em receber ajuda. Eu não gostava de receber ajuda. Tanto é que um dos problemas em que eu tive em falar com o Erlan, no início lá daquela conversa, foi justamente essa de mostrar a minha vulnerabilidade e mostrar que eu estava precisando. Então, vem muito da questão da humildade também, né? De você ser humilde para receber ajuda. E isso também é muito importante, porque você não pode ser só um doador, como você falou, você precisa também ser um recebedor, porque diante das diversas nuances da vida, uma hora você vai precisar de ajuda. E às vezes Deus manda pessoas para te ajudar, mas o que é que a gente faz? Não, eu não preciso.
né? Arrogância, falta de humildade para receber aquilo, Sim, né? sim, e isso é muito delicado, porque nessa situação que eu contei, a minha intenção era devolver o dinheiro. Eu peguei o telefone dela, que me ajudou, e falei, eu vou lhe devolver. Eu vou dar um jeito, vou lhe devolver. No dia seguinte, quando eu já estava, enfim, podendo devolver, eu não achei a pessoa. O telefone que ela me deu era errado, não... E aí eu aprendi, né, que não era para devolver, aprende a receber. É, E isso são aprender a lições para a receber. vida, aprender a receber o pagamento pelo seu trabalho, né? Aprender a receber o carinho das pessoas, aprender, porque senão você vai viver na escassez. É, Essa é que é a verdade. E também, e não só porque você não está recebendo, mas porque você está com pensamento de arrogância, você está com pensamento de soberba e não está tendo autoconhecimento para identificar que soberba é é uma isso, palavra muito, muito né? interessante, soberba, Sim, e você exatamente. não está tendo autoconhecimento para identificar que o que está te impedindo de prosperar é isso, né? É uma soberba, é uma arrogância, é uma falta de humildade, porque a gente precisa, sim, se colocar nesse lugar. E às vezes você passa justamente por situações bem difíceis para você aprender esse ponto muito importante, que é a gente, o meu trabalho, principalmente, ele me ensinou a ter muita humildade, a saber que eu não sei de tudo, que eu preciso aprender a ter humildade, porque se no meu trabalho eu não tiver humildade, se eu deixar o ego falar mais alto, as minhas perdas são imensuráveis. No meu trabalho, eu preciso aprender a dizer não para certos momentos. Eu preciso ter humildade e reconhecer que eu estava errada, e isso tem que acontecer praticamente todos os dias. E para mim, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade em assumir os erros que eu passava, os erros que eu cometia. Então, hoje, se eu não tiver essa humildade, tudo se perde, né? Eu tenho que assumir em determinado momento em que eu estava errada, porque senão as perdas são imensuráveis. Não pode existir ego na minha profissão, não pode existir ego. Na hora que aparecer, tá errado, cancela tudo. E às vezes é difícil, mas a humildade eu tive que aprender, eu tive que baixar minha cabeça e dizer, tô errada, sai das posições, deixa quieto, vamos ver de novo. Então, Porque senão, né, Nath, a gente fica cometendo o mesmo erro a vida toda. Se você não admitir que você está errando em um aspecto financeiro, em um aspecto, sabe, vamos pensar na pessoa que abriu uma empresa, se você não reconhecer que você fez alguma coisa errada, que você falhou, você vai cometer o mesmo erro. Você vai abrir uma sim, próxima empresa e você vai errar de novo naquele mesmo ponto. sim, sem Isso dúvida, sem tudo dúvida. é autoconhecimento, isso tudo é autopercepção, né? É olhar para mim mesmo, identificar o que que eu preciso melhorar e entender que não tem problema errar. A gente erra. Só que eu tenho um princípio na minha vida: errar pouco, aprender rápido, né? Posso É, errar, mas o quanto antes, o mais rápido possível eu conseguir aprender para que eu não repita esse erro, melhor, é né? verdade. Porque o erro é inevitável, a gente vai errar e tem que ter humildade para reconhecer que errou, né? Tem Sendo que no ter aspecto humildade financeiro, em para qualquer dizer, coisa, olha, é, e mais tocar o barco, levantar e tudo na vida, Juliana e eu temos muito esse princípio, né, Ju? Aprender. Uhum. A Juliana e eu, a gente tem esse ponto em comum e eu acho que esse é um dos pontos que faz a gente se conectar. A gente ama aprender, né? E a gente aprende com os erros, né? Seja, então, assim, muito. já caminhando também para o fim dessa nossa conversa, que está Ah, maravilhosa. Flavinha, só Pode falar? completando tudo que a Natália Sim. falou, eu observei muito na fala da Natália que ela trouxe muito a palavra vulnerabilidade, né? E aproveitando para os nossos ouvintes, né, que, que a gente adora trazer, quanto mais conhecimento, melhor. Eu não sei se a Natália conhece, mas eu sou apaixonada na Brené Brown. A Brené Brown tem um livro que me ajudou muito. Não foi nessa questão financeira, né, mas foi na questão de me expor, porque eu tinha muita vergonha de me expor, de ser julgada, de ser criticada, e eu acho que da leitura desse livro foi o que nasceu no meu coração a vontade de criar com a Flavinho Conexão de Amigas. E o tema do livro, eu não estou com ele aqui por perto, chama Coragem de Ser Imperfeito. Não sei se a Natália conhece. Não conheço, mas Então, já assim, gostei.
É o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Para quem inicialmente eu tive contato com ela através de um documentário no Netflix. E aí eu fiquei apaixonada no documentário dela e comprei o livro depois. Então é uma sugestão que ele vai ajudar em todas as áreas, de você entrar em contato com essa questão também da humildade que a Natália falou. Depois a gente vai colocar lá a fotinho do livro no Instagram para as pessoas que tiverem interesse. E eu até achei que a Natália conhecesse por ela ter trazido tanto essa palavra vulnerabilidade no Foi as podcast de porradas hoje. da vida mesmo, viu? Foram as Entendi. porradas da vida que me ensina, né? Ensina, é como eu falei para vocês aqui, o fundo do poço te ensina coisa pra caramba. E eu passei pelo fundo do poço mesmo, de mostrar vulnerabilidade. Eu não sou uma pessoa de ferro, eu tenho erros. Eu cometo erros, tem certas me autoconhecendo, percebi que eu tinha características nocivas em que eu tinha que mudar, então tudo veio, uma palavra que a gente não falou aqui, mas da autorresponsabilidade de tirar a sua vida da mão de terceiros e você pegar essa autorresponsabilidade e dizer: eu estou no lugar onde eu mereço estar. E quem me colocou lá fui eu mesmo. Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi meu amigo, não foi. Fui eu que me coloquei naquela situação. E só para chamar, eu coloquei, ó, esse livro que eu amo é O Poder da Autorresponsabilidade. O cara fala, é do Paulo Vieira, o cara destrincha isso daqui e fala assim: "Ei, meu amigo, já chega de culpar outras pessoas. Ou você pega a responsabilidade da sua vida e coloca nas suas costas e vai, ou então pode esquecer que você vai ficar estagnado na sua vida. Então, eu acredito que além da vulnerabilidade, além do autoconhecimento, existe essa autorresponsabilidade de você pegar a sua vida e colocar nas suas costas, e não nas costas do seu pai, da sua mãe. Ah, meu pai que tem que me carregar, minha mãe que tem que me carregar. Esqueça isso. É você com você mesmo. É isso aí, gente. Você Muito disse tudo, obrigada, tá? Natália. Falou tudo, falou tudo. Falou tudo. Era impossível realmente terminar um podcast sobre recurso financeiro sem falar de autorresponsabilidade, É né? Tem verdade. tudo a ver, assim, né? Você conhece Gente, a Helene Orives, Natália? Não, não. Olha, eu tô vendo que eu preciso conhecer muita coisa aí, hein, Ju? Imagina! Não, então, isso que você falou da autorresponsabilidade, a Elaine Orives, até o nome do livro é DNA Milionário, né? Uhum. Então, inicialmente, você pode imaginar, não, o livro vai falar só sobre dinheiro, só que ela fala sobre tudo, né? E ela traz muito essa questão, se eu tô onde está hoje, a responsabilidade é minha, de mais ninguém. É Perfeitamente. muito fácil você jogar a culpa no outro, mais fácil do que você se autorresponsabilizar e falar, calma, o que eu posso mudar na minha vida? Então, é outro livro que eu quero te sugerir, já que você sugeriu vários livros para gente. É o DNA Milionário, da Elaine Orives. Ela fala muito de física quântica. Eu sou apaixonada nela, Eu amo, né? meu Deus, é um tema apaixonante. Eu adoro, eu acredito muito nisso, muito. Nossa, eu sou apaixonada na Elaine Orives. E esse livro também, eu já fiz o curso com ela, né? Que chama Holo... Como que é? Eu não lembro direito o nome, é Holo criação, alguma acho que é coisa. holocriação. É Holococriação. Uhum. E tem esse livro dela muito bom também, que eu super sugiro, que é o DNA Milionário. Vou te mandar depois e vou colocar lá no Por Instagram do Conexão favor, de Amigas. por favor, quero Quero, sim. quero começar agradecendo a Natália por todos os aprendizados que ela trouxe para nós nesse podcast de hoje. Estou encantada com a Natália, tanto o jeito dela de falar, essa relação que ela fez muito grande entre a pessoa que. Tudo que ela passou na vida dela e a pessoa que ela se tornou hoje. Então, ela teve que passar por esse processo de autoconhecimento para chegar hoje onde ela está. E eu acho que isso a gente tem muito a aprender, e as pessoas que estão nos ouvindo, ouvindo também, né? Que o dinheiro não cai do céu, a gente tem que se olhar primeiro, entender quais são nossas limitações, quais são nossas crenças,
que nos impedem de prosperar, né? E ser mais abundante na vida. Perfeitamente. Perfeitamente. Eu posso agradecer aqui a vocês? Claro, pode, Claro. Agradeço com muito, para vontade. mim é uma oportunidade imensa, né, de doar o meu tempo para que as pessoas entendam um pouco mais sobre dinheiro, sobre recurso financeiro, que é um dos pilares da vida, que é um dos pontos de equilíbrio da vida e é um ponto, sim, importante. Agradeço muito a Flavinha, agradeço a Ju, foi um prazer enorme lhe conhecer, Ju. E Eu só também. gratidão aí por esse podcast maravilhoso e essa conversa maravilhosa que a gente teve nessa manhã de sábado. Isso aí, gente. Obrigada pela conexão, tá? Saio daqui feliz, satisfeita com essa conversa. Adoraria que a gente pudesse ter a oportunidade de ter essa conversa pessoalmente, tomando café, conversando, né? Acho que Sim, realmente seria maravilhoso, assim. E se você que já está acompanhando o nosso podcast, né, sabe que a gente está falando sobre a roda do equilíbrio da vida e tem vontade de ver como é que está a sua roda da vida, entre em contato comigo e com a Juliana. A gente está abrindo aí vagas para nossa mentoria, em que a gente aplica a roda da vida, analisa ela junto com você e te ajuda a tomar as decisões importantes, né? A Nath falou muito sobre isso hoje, tomar decisões, fazer escolhas, né, importantes para os próximos passos que você precisa dar na sua vida na direção de encontrar uma vida mais equilibrada, uma vida mais abundante. Tá? Então, entre em contato com a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso arroba no Instagram. A gente também vai deixar os contatos da Natália, se você gostou, se interessou pelo trabalho dela. A Nath também faz trabalho de consultoria, né, Nath? De consultoria financeira. Então, se alguém quiser também conversar com ela, a gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Gente, muito obrigada. só um detalhe, para Sim, quem pode ouvir falar. isso daí, né? Para quem ouvir isso daqui, a primeira consultoria é gratuita, tá? Vou dar essa Olha! consultoria Olha, para quem me obrigado, buscar, a Natália. primeira consultoria ser gratuita. Ah, que bom, Nath. Obrigada. Então, aí, ó, tem até presente para os nossos ouvintes e seguidores. Vamos divulgar isso, tá? Gente, beijo grande para vocês e até o próximo Conexão de Amigas, né? A gente ainda tem área da Roda da Vida para falar e em breve a gente já vai divulgar mais sobre isso. Beijo grande, gente. Beijo, meninas. Tchau.